Oi, pessoal! Hoje nós vamos começar a falar sobre a história e documentos históricos. E vamos começar por aquela perguntinha básica, né? O que é história? Segundo Mark Bloch, esse senhorzinho bem simpático que está aparecendo aqui no canto da tela, ele definiu a história como o estudo da vida humana ao longo do tempo. Então, dessa frase a gente pode compreender que a história se ocupa do estudo das sociedades humanas, desde a sua origem, tá? Desde a origem da vida humana até os dias atuais, desde os hominídeos até as relações sociais que a gente se encontra hoje. Então, a história se ocupa dessas transformações que o ser humano provoca na natureza, no seu entorno, e também das transformações das relações humanas, das construções sociais que são feitas, das transformações culturais, políticas, econômicas, do surgimento das religiões. Então, tudo isso é de interesse da história. E ao se ocupar da vida humana ao longo do tempo, estudando essas transformações, a gente pode dizer que a história se preocupa também, observa também as rupturas e as permanências. O que vem a ser isso? A ruptura, como o próprio nome diz, né, romper, uma transformação, é uma descontinuidade num curso que vinha acontecendo, algo que causa uma transformação, uma mudança. E as permanências são as coisas que ou mudaram muito pouco ou não mudaram ao longo do tempo. Vou dar um exemplo de um acontecimento que ele traz ruptura e que dele também decorrem algumas permanências. Como assim? No dia 13 de maio de 1888, ocorreu a abolição do trabalho escravo no Brasil. A mão de obra utilizada antes era mão de obra de origem africana, escravizada. E aí, a partir da assinatura da Lei Áurea, pela princesa Isabel, ficou determinado que era ilegal o trabalho escravo no Brasil. Isso quer dizer que deixou de existir? Não, até hoje a gente ainda tem evidências, se encontra trabalho escravo, ou análogo à escravidão, semelhante à escravidão, mas é ilegal. Antes de 13 de maio de 1888, era legal se explorar um trabalho escravo. Estava na lei escravizar. Era possível. Então, a partir disso, a gente tem uma ruptura com a assinatura dessa lei. Por quê? Porque se muda a forma de trabalho, a forma da mão de obra, que passa do trabalho escravizado como legal, ele passa a ser ilegal. Então, a partir daquele momento, o trabalho que seria legalizado era o trabalho assalariado. Só que aí, veja bem, tem uma ruptura na forma de trabalho. Mas lembre que a mão de obra utilizada era mão de obra escravizada de origem africana e seus descendentes, né, nascidos já no Brasil. E aí, o que acontece? Quando se liberta essas pessoas, se liberta do trabalho escravizado, o que acontece? Não há políticas públicas para integrar essas pessoas à sociedade de forma que elas sejam cooptadas por esse trabalho assalariado. Elas ficam à margem da sociedade. Então, a permanência decorrente disso é o quê? O racismo que permaneceu. A gente luta até hoje contra o racismo para desconstruir esse racismo na sociedade brasileira. As desigualdades sociais que acarretou para essa população que foi empurrada para a margem por não haver políticas sociais que as incluíssem. Então, o 13 de maio, ele trouxe uma ruptura na forma de trabalho, mas por não haver políticas que integrassem esse povo à sociedade, há uma permanência, que é a exclusão. Mas aí uma questão que sempre acaba surgindo. Mas, professora, por que eu vou estudar sobre história? Essas coisas aconteceram lá no passado. Para que me interessa saber coisas que aconteceram quando eu nem tinha nascido? Essa resposta
Escutem aí a fala do professor Ângelo. Ele traz uma resposta para isso. A gente costuma pensar a história de uma maneira errada como a ciência do passado, né? E não é. História é a condição que a gente tem que entender o nosso presente na perspectiva do tempo passado e conseguir olhar um pouco para o futuro, né? As escolhas que agora, em 2019, 2020, nos próximos anos nós fizermos, vão determinar o que vai ser o futuro dessa cidade. Ela pode ser um lugar agradável para todos, ou nós podemos transformá-la num lugar absolutamente insuportável para cada um. Então, as escolhas têm que ser feitas, pensadas, né? E a gente estudar, entender a nossa cidade é fundamental, né? Dar palpites à toa e ficar gritando uns contra os outros não vai ajudar muita coisa. A inteligência ainda é um grande patrimônio. Então, a fala do professor Ângelo nos leva a compreender que estudamos o passado para entender o presente, para entender o tempo que vivemos hoje. E a partir disso, para que possamos construir um horizonte de expectativa para o futuro e a partir daí traçar nossas ações. Porque as nossas ações hoje, elas vão impactar as gerações futuras. As nossas escolhas políticas hoje, elas impactam as gerações futuras. As nossas ações ambientais ou a falta delas impacta as gerações futuras. Nós somos impactados pelas ações ambientais do passado. A exploração desenfreada feita pela Revolução Industrial, ela impactou diretamente a nossa vida hoje. Todos os danos ambientais que sofremos hoje, aquecimento global, derretimento das calotas polares, tudo isso nos impacta e são de ações do passado, da exploração da natureza de forma desordenada. E aí por isso que hoje é tão necessário que se tenham políticas ambientais para que as gerações do futuro não tenham um impacto maior. Também a exclusão ou inclusão de determinados grupos sociais também vai impactar diretamente as gerações futuras. Se a gente quer uma sociedade mais igualitária no futuro, é preciso criar políticas inclusivas. Então, nós estudamos o passado para poder estabelecer esse horizonte de expectativa sobre o que queremos. E aí, como é que o historiador, ele pensa sobre o passado? O que ele dispõe? Quais são os recursos que ele dispõe para ele construir conhecimentos sobre o passado? Ele faz uso dos documentos históricos. Os documentos históricos é tudo aquilo que pode nos fornecer informações sobre o passado. Os documentos históricos mais assim, que a gente pode dizer clássicos, né, os mais conhecidos, são os documentos escritos, que são as cartas, diários, leis, esses documentos mais de amplo conhecimento. Mas a gente também tem os documentos visuais, mapas, esculturas, pinturas, os documentos audiovisuais, o cinema, né, os filmes ou gravações da época também são documentos visuais. Os documentos sonoros, uma música, uma gravação de uma entrevista ou uma gravação de um programa de rádio. Então, são documentos sonoros. A gente também tem os documentos arqueológicos, que são vestígios de civilizações muito antigas e que, com o passar do tempo, foram sendo soterrados e que os arqueólogos fazem várias descobertas nas escavações. Então, a gente tem aí esses documentos arqueológicos. Os documentos que a gente chama de cultura material, né, os pertencentes a esse eixo da cultura material, que é o quê? Utensílios domésticos, vestimentas. Isso faz parte da cultura material. E a cultura imaterial, que são os saberes do povo, a forma de cozinhar, aquela tradição passada de geração em geração.
E também a gente tem os documentos orais, que são as entrevistas de pessoas que vivenciaram uma determinada época e podem dar o seu relato oral. Então, o historiador dispõe de todos esses documentos e, a partir desses documentos, ele analisa, né, essas fontes, esses vestígios do passado, essas informações do passado, e, a partir disso, ele produz conhecimento histórico. Esse conhecimento que vai embasar a sua compreensão sobre o presente, que vai auxiliar na sua compreensão sobre o presente. E aí, mais uma vez, contribuindo para a construção de horizonte de expectativa sobre o futuro. Então, gente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!